Alguns têm problemas emocionais, outros têm problemas financeiros, alguns têm problema com sentimento. Tem gente que não consegue casar. Quem é que está solteiro ainda? Levanta a mão, por favor. Gente, quem agora... Não, está desesperado, levanta a mão. Tem mais desesperado que solteiro, né? Fala assim, pastor, pelo amor de Deus. Vai ter oração especial por isso, pastor? Calma, daqui a pouco. Cada um tem um problema na vida, essa é a verdade. Agora, quem está passando por qualquer tipo de problema atualmente, levanta a mão, qualquer tipo, qualquer nível, levanta a mão, todo mundo. Eu quero te dar uma notícia. Quem quer escutar uma notícia? A notícia é o seguinte: quando esse problema acabar, outro vai chegar. Eu não estou profetizando, não. São as estatísticas. Né? Você acaba de sair de um problema financeiro e recebe um diagnóstico do médico. Resolve o diagnóstico e chega um amigo que para de falar contigo e começa a falar mal de você agora. Manda indireta no Facebook, coisa do capeta, né? As pessoas estão usando até Facebook para atormentar a nossa vida. Cada um tem um problema e quando resolve o problema que está, já chega outro. Existem algumas ferramentas, e eu quero falar hoje de duas principais que Deus colocou à disposição do ser humano para resolver problema. Melhor ainda, existe uma ferramenta que Deus colocou à sua disposição que evita os problemas. Uma resolve e outra evita. Olha que sonho. Se você já está em um problema, ou seja, inevitavelmente já está vivendo, tem uma que resolve. E se você ainda não entrou, tem uma que vai evitar que você entre em problemas. Quem quer escutar quais são as ferramentas? Abre sua Bíblia em Provérbios capítulo 2. Quero agradecer a vida do pastor Marco, essa igreja que eu amo, já estivemos aqui algumas vezes. Hoje eu tenho o privilégio de estar lançando o nosso livro, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E o que eu vou ministrar hoje está dentro do livro, então você vai poder estudar com calma em casa, depois adquirindo o livro. 12 dias para atualizar sua vida. Provérbios 2 diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras, ou seja, se você aceitar. A Bíblia ela não é impositiva, ela é opcional. Você pode aceitar ou não, mas se você aceitar e esconder contigo os meus mandamentos para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, por que você vai clamar? Por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, pelo que você vai levantar a voz? Inteligência. Se como prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ele é escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Versículo 10, pois quando a sabedoria entrar no teu coração, ou seja, quando a sabedoria, a primeira ferramenta, entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará, e a segunda ferramenta agora, a inteligência te conservará. Existem duas coisas que estão disponíveis para o ser humano hoje: inteligência e sabedoria. São duas coisas completamente diferentes. A inteligência nasceu com você, a sabedoria você vai ter que comprar. Você vai ter que adquirir. É o que diz a Bíblia em Provérbios. Compra a sabedoria, adquire o conhecimento. Ou seja, todo mundo que está aqui nasceu com a ferramenta da inteligência. Você nasceu com a capacidade de pensar, você nasceu com a capacidade de escolher, você nasceu com a capacidade de raciocinar, de sonhar. Tudo isso é função da sua inteligência. Maravilha. Mas nem todo mundo que tem inteligência vai ser sábio. E os dois têm funções diferentes. A inteligência é algo humano, a sabedoria é transcendental. Diz Jó, capítulo 28, versículo 12, que a sabedoria não habita na terra dos viventes. Ela não está disponível na terra dos viventes. Você vai ter que buscar no mundo espiritual, você vai ter que desenvolver isso. Já a inteligência está disponível para qualquer um que é da nossa espécie. Ótimo. Para que serve a inteligência? A inteligência serve para resolver problemas. Para que serve a sabedoria? Para evitá-los.
Um homem inteligente sai de um buraco que o sábio jamais teria caído. Um homem que é inteligente, ele consegue sair de um buraco que um homem sábio jamais teria caído. Ou seja, o inteligente ele consegue resolver. Meu Deus, estou no poço. Ele consegue criar estratégia, ele está no poço financeiro. Estou endividado. Aí o inteligente faz cálculo, fala, vou procurar o fulano, vou procurar o credor, vou pedir desconto, vou no banco, negocio com o gerente, vou gastar menos do que ganho, vou investir. Aí ele começa a fazer todo um projeto e consegue sair do buraco. Mas o sábio jamais entraria naquele problema. Tanto inteligência quanto sabedoria são indicações bíblicas para o desenvolvimento humano e para o sucesso pessoal. Todo mundo quer ter sucesso. É uma palavra que ficou meio batida, né? Ah, não sei, eu não quero sucesso, eu quero agradar a Deus. Só que você só vai agradar a Deus tendo sucesso. Por quê? Se você não for bem-sucedido, que é da onde vem a palavra sucesso, se você não for bem-sucedido no que você faz, como as pessoas vão acreditar que você serve um Deus de verdade? Se você não tem dinheiro para botar comida na mesa, atrasa as contas, a Light vai lá cortar a sua luz. Seu filho reclama porque, de novo, mandou carta que o colégio está atrasado. Você não cumpre o que diz. Ninguém gosta de você no prédio onde você mora porque você estaciona na vaga dos outros, quebra princípio e reclama de tudo. Ou seja, como você vai agradar a Deus se você não for uma pessoa de sucesso, de êxito, boa no que faz? Não tem como. Até porque é o seguinte, a Bíblia diz que Cristo, aquele na qual nós pregamos, está em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, para que alguém conheça a Cristo, primeiro vai ter que conhecer você. E por isso que muitos desistem de conhecer a Cristo. Porque começa a conhecer você, já desiste. Fala, quero não, obrigado. Quem está entendendo? Agora, quando você tem sabedoria e inteligência, você começa a resolver problemas que já estão, ou seja, problemas existentes, e não entra em novos problemas. Quem aqui tem dificuldade para dizer não? Tem dificuldade para dizer não. A pessoa já se meteu em problemas porque não soube dizer não. Você me dá uma carona, você sabe que não vai conseguir dar carona, vai te atrasar, vão reclamar. Você, só um minuto, vou ver. Em vez de falar não, é que eu vou perder o amigo. Você vai perder o amigo de qualquer jeito. Você pode ficar mais 1 hora com a amizade porque deu a carona, mas 1 hora isso vai acabar. Se você é sábio, você não entra em problemas. Você sabe dizer não, por exemplo. Quando você é sábio, você consegue, por mais que as suas emoções tentem manipular e te dizer, compra, olha que legal, olha que bolsa legal. E mulher tem um problema com bolsa sério, não aqui em Bangu, mas as mulheres do mundo, né, com exceção daqui, tem problema com isso. Ou seja, você começa a se comparar e começa até a comprar coisas ou fazer coisas que não tem a ver com você, nem com a tua identidade, nem com o teu destino, mas você viu alguém usando. E o grau comparativo mexe contigo. Mexe contigo. Ou seja, a mulher olha no espelho e fala, estou acima do peso. Quem disse que você está acima do peso? Foi o teu médico ou foi o padrão de beleza que a televisão colocou? Porque uma coisa é o teu médico falar, olha, cuida que você está acima do peso. Outra coisa é quando você se acha acima do peso por causa de um padrão que colocaram, do grau comparativo. E aí você começa a focar no que não é importante e perde a moeda da nossa geração, que é o tempo. Nada é mais importante para você do que o tempo, porque o tempo é uma moeda irreversível, ela não volta atrás. Gastou? Gastou. Capítulo 6 desse livro, 12 dias para atualizar a sua vida, você vai ler um capítulo por dia, vai estudar um capítulo por dia, a gente fala sobre o poder de você gerir, administrar bem o tempo. Qualquer coisa que você quiser ser ou ter, você vai ter que investir tempo. O maior pianista do mundo não pagou $1 milhão para sê-lo. Ele gastou, investiu 10, 12 horas por dia, durante anos, para se transformar no maior pianista do mundo. Quem está casado aqui e está feliz, não pagou por isso. Não teve que ter um contato político para isso. Ele investiu tempo para que o casamento fosse feliz. Tudo que você tem bem sucedido na tua vida, se retirar as horas que você investiu nisso, você vai ver que não sobra nada. O tempo é a moeda da nossa geração. É como as pessoas te medem, como você investe o tempo. Aliás, só existem 2 diferenças entre o rico e o pobre. O conhecimento e a administração do tempo. Só
essas duas diferenças. Não tem outra diferença. Dinheiro, por exemplo, não é uma diferença entre rico e pobre. Conhecimento e tempo. Por quê? Você sabia que saiu a nova Lamborghini? Alguém sabia? Saiu a nova Lamborghini. Está na promoção, inclusive, 1.800.000, mas fique tranquilo que dá para pagar em 10 vezes. Aí você passa em 10, fica mais levinho, né? 180 por mês, tranquilo. Aí saiu a nova Lamborghini. Quem viu o comercial? Ninguém. Eu te explico por quê. Porque o comercial da Lamborghini não passa na televisão. Você sabe por que o comercial da Lamborghini não passa na televisão? Porque quem tem dinheiro para comprar uma Lamborghini não vê televisão. Agora, se você ligar a televisão, vai estar Casas Bahia, 72 vezes, parcela, isso é a televisão. O pobre tem tempo de vontade, ele vê a novela, ainda assiste o Vale a Pena Ver de novo no outro dia, tranquilo. É 5 horas por dia de televisão, mas tranquilamente. Eu estou falando de rico e pobre de mentalidade, tá? Não é disso aqui não, é de mentalidade. Com a sabedoria, você começa a administrar melhor o seu tempo, então você não entra nos problemas que entrava antes. Com a sabedoria, você administra as suas emoções, então você não responde como respondia antes. A pessoa te afronta, a pessoa te corta no trânsito, a pessoa fala o que você não gosta, a pessoa faz alguma coisa que te tira do sério, mas você já não abre a boca, porque 94% das angústias do ser humano vem porque ele falou e não pelo que falaram contra ele. Não importa o que falam contra você, isso nunca vai te angustiar, e sim aquilo mesmo que você falou, e se arrepende tanto que gera a insônia, a angústia, a depressão. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Porque tem muito valor no silêncio. E só quem conhece o peso de uma palavra valoriza o silêncio. Só quem já sofreu com palavras de quem amava é que sabe o valor que tem o silêncio. Isso só a sabedoria te ensina. E Deus colocou à disposição do ser humano. Porque o empresário cresce, chega no topo da montanha e perde tudo. Porque um artista fica famoso e depois morre como um indigente. Porque uma pessoa consegue chegar a altos lugares, mas não fica lá muito tempo. Porque só a sabedoria modela o seu comportamento. Não importa o tamanho do seu talento, é o seu comportamento que define até onde você vai, aonde você vai ficar, em que mesa você vai sentar. Isso quem define é a sabedoria. Por isso que a Bíblia em Provérbios, logo no capítulo 2 do livro da sabedoria, que é Provérbios, fala o seguinte, olha, grita por inteligência, corre atrás da sabedoria, porque se você encontrar sabedoria, você vai encontrar descanso. Se você tiver inteligência, você vai ter conhecimento e discernimento para resolver as situações. Chega um tempo que a gente não tem mais como brincar de ser crente. Eu vou na igreja, por quê? Porque eu estou mal. Estou mal emocionalmente, vai no psicólogo. Você não tem que vir para a igreja para resolver seus problemas. Você tem que vir para a igreja para estar na comunhão dos santos, se fortalecer para resolver o problema dos outros. Porque nós fomos chamados por Deus para termos ferramentas corretas nas mãos para resolver o problema dos outros. E qual a importância de você ter a ferramenta correta? Porque se eu pedir, por exemplo, para alguém derrubar uma parede, vamos supor que não tivesse problema em derrubar essa coluna. É uma coluna isso aqui? Não tivesse problema, vamos supor que não tivesse problema. E eu te desse 3 dias, 3 dias para derrubar essa coluna. Você conseguiria derrubar? Em 3 dias? O irmão está fraco, hein, irmão? Quem consegue derrubar isso aqui em 3 dias, gente? Todo mundo. Precisamos conversar no final. Pedir para um diácono ficar de olho nesse irmão. Aí, você tem 3 dias para derrubar aqui. Consegue. Só que tem um problema. A ferramenta que eu vou te dar para isso é uma pá de pedreiro. Quem consegue em 3 dias? Nenhum ano. Porque a ferramenta define a assertividade da missão. A missão só dá certo se você tem a ferramenta correta. Então tem gente que sai para cumprir a missão do evangelho com a ferramenta errada e nunca dá certo. Nunca tem resultado. Nunca tem fruto na mão. Isso é uma função da sabedoria. Chega um tempo
que você precisa decidir com que ferramentas você vai sair para a obra, que ferramentas você vai sair para o trabalho, para você não perder seu tempo, para você não passar a vergonha de estar falando de um Deus e não ter resultado de Deus para mostrar para as pessoas. Você fala de um Deus todo-poderoso, mas não tem poder na tua vida. Fala de um Deus que prospera, mas não é próspero em nada. Fala de um Deus que restaura, mas está tudo destruído na tua casa. Ou seja, para que nós tenhamos resultados, que as pessoas sejam convencidas pelo que veem, não pelo que falamos. Convencidas pelo que vem através de nós, nós precisamos ter as ferramentas corretas para executar a missão que Deus tem confiado em nós. Chegou um tempo diferente sobre a igreja. É um tempo onde a gente não vai ficar esperando as coisas acontecerem, mas nós seremos os promovedores. Nós seremos aqueles que vão fazer as coisas acontecer. Porque tem muita situação que está parada na tua vida, no teu casamento. Às vezes tua vida financeira não avança como você queria. Tuas amizades, meu fulano me traiu, falou mal de mim. Muitas coisas acontecem por falta da inteligência também, que resolve a inteligência emocional, a inteligência financeira, a inteligência espiritual. Porque a inteligência ela é multifocal. Ela tem vários focos, várias áreas para atuar. Se você não tiver inteligência financeira, todo mundo levantou a mão. Quem tem problema financeiro? Um monte de gente levantou a mão. Se você não tiver inteligência financeira, você não vai saber como resolver isso. Quando você fala assim, Deus, resolve o meu problema financeiro. Quem já pediu isso para Deus? Deus, me ajuda aqui no meu problema financeiro. Quase todo mundo. Ótimo. Primeira coisa que ele vai ver é se o teu problema financeiro foi o diabo que colocou, que aí é mole, ele vai resolver rápido, ou se foi você que entrou, que aí foi por livre e espontânea vontade. Você usou teu livre-arbítrio e ele não vai interferir. É por isso que muitas das tuas orações não são respondidas. Não é porque Deus não é poderoso para responder. É porque você que entrou naquela situação e ele respeita o livre-arbítrio. Agora, o que é Satanás, ele vai lá e repreende. Que olha que fácil. O menor problema que você tem na sua vida é o diabo. Porque basta uma palavra de Deus para resolver qualquer problema espiritual na tua vida. Agora, se o problema que você está vivendo foi por falta de inteligência, foi porque tomou uma decisão errada, isso é função da sabedoria, tomar a decisão certa, foi porque você escolheu entrar, aí você vai ter que se virar. Aí quando você orar, não é respondido, porque você usou o livre-arbítrio para entrar. E as pessoas hoje estão dentro da igreja sem perceber o quão importante, o quão fundamental é você ter sabedoria e inteligência para sair do nível que está e entrar numa nova dimensão. Uma dimensão onde você tem frutos, tem resultados. Uma dimensão onde as coisas acontecem. Deixa eu te falar uma coisa. Para você que é crente, dar frutos, ter resultados para mostrar, não é questão de status, é questão de sobrevivência. Eu nunca vi na Bíblia Jesus amaldiçoar uma prostituta, um traficante, um pecador sequer. Mas uma árvore sem frutos, ele olhou e amaldiçoou. Estava vindo de Betânia para Jerusalém, teve fome, olhou para aquela figueira, pediu um fruto e não tinha. A árvore não tinha frutos, Jesus amaldiçoou. A única maldição que sai da boca de Jesus foi para alguém que não tinha frutos. A Bíblia diz que a árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então, para você que já se converteu, já era, neném. Vai ter que dar frutos, vai ter que dar resultado, vai ter que melhorar essa vida, porque você prega o evangelho com o que vive, não com o que fala. E para os resultados mudarem, não basta você querer. Para os resultados mudarem, não basta você, é que eu tenho força de, eu vou orar, eu vou fazer. Para os resultados chegarem na sua vida, você vai ter que mudar suas atitudes de agora. Você vai ter que mudar sua forma de pensar. Você vai ter que adquirir a sabedoria. Você vai ter que desenvolver a inteligência. Senão vai continuar financeiramente como está, vai continuar no casamento como está. As pessoas vão tomando um monte de decisão que vai mudando o destino da pessoa, né? Casa com quem não era para casar, e tem filho aqui, aí muda o outro, aí abre uma empresa sem consultar ninguém, sem ver se o mercado é bom, se o ponto é bom, vai abrindo e tal. Quando está tudo arrebentado, vai no pastor e fala, pastor, só ora por mim, que minha vida, não sei o que está acontecendo, eu sirvo a Deus há 15 anos. Vai tomar vergonha na cara, irmão. Vir à igreja não quer dizer que você serve a Deus. Servir a Deus, no mínimo, é obedecer o que Ele fala. No mínimo, é cumprir os princípios que Ele estabeleceu. Você não pode dizer que serve a Deus se não tem resultados de quem serve a Deus. Os frutos têm que ser visíveis. Os frutos têm que estar nas tuas mãos.
E eu comecei a perceber, rodando o Brasil e o mundo, só esse mês eu já estive em 6 países diferentes, dando palestra, pregando, dando curso, treinando pessoas. Vários estados do Brasil. Sabe o que eu percebo? Que as pessoas não conhecem a escada que te leva para o topo. Elas não sabem o processo que tem que passar para alcançar as coisas. Então eu passei os últimos 24 meses estudando, visitando mais de 40 países, entrevistando mais de 100 líderes mundiais, orando, lendo, fazendo tudo que eu tinha que fazer para chegar à conclusão do que eu escrevi em 12 capítulos. Capítulo número 1 eu falo sobre propósito. Você nunca vai ter nenhum tipo de sucesso, êxito ou avanço na tua vida se você não descobrir para que você nasceu. Por que você faz o que faz? Qual é o teu propósito de vida? O que nesse livro eu chamo de ICP. Qual é a sua ideia central permanente? Qual é a ideia central que rege a tua vida? Quando eu descobri que a minha ideia central permanente era treinar pessoas, tudo começou a fazer sentido. Eu comecei a decidir muito melhor quem anda comigo, quem não anda, que contrato eu assino, que contrato eu não assino. Quando alguém sai da minha vida, eu não fico triste, meu Deus, eu fui traído, a pessoa, quem diria? Não, eu entendo que foi um processo de Deus, que agora eu vou para outra fase, porque eu já descobri quem eu sou. Quando eu descobri quem eu sou, quando eu tenho uma ideia central que rege minha vida, se entra um dinheiro, eu sei exatamente onde colocar esse dinheiro. Quanto dinheiro você já perdeu porque botou em coisas que não era para colocar? Todo dinheiro, está no capítulo 10, Riqueza Inteligente, o nome do capítulo, todo dinheiro que você gastar fora do teu propósito é dinheiro perdido. O único dinheiro que vai ter sentido é aquilo que Deus confia na tua mão e você investe no teu propósito de vida. Chega um tempo que sem a sabedoria e a inteligência a gente não consegue descobrir esses pontos básicos para a gente crescer. E sabe qual é o problema da sabedoria? Ela funciona como uma rede de Wi-Fi. A igreja tem Wi-Fi aqui? Tem? Quem está conectado no Wi-Fi da igreja? Levanta a mão. Só o pastor. Só ele tem a senha. Tem gente que se conforma em estar em um ambiente que tem Wi-Fi, mas não paga o preço para ter as contrassenhas de acesso. Tem gente que está no mesmo lugar que a sabedoria. O Wi-Fi de Deus é a sabedoria. Mas não tem as senhas para acessar a sabedoria. A sabedoria é a rede infinita de conhecimentos e informações de Deus. E quem tem uma informação do céu primeiro, sai na frente de todo mundo aqui na terra. Então chegou um tempo da gente tomar algumas decisões. Você pode continuar levando uma vida normal de crente, quando estou com mal vou na igreja, não sei o que, não tem nada interessante na televisão, vou no culto. Ou a gente pode começar a ter uma vida mais ativa, buscando o que a Bíblia nos manda buscar, a sabedoria e a inteligência, para que a gente comece a ter resultados de filhos de Deus, para que a gente comece a alcançar algumas coisas. E quando você pedir para Deus isso, Ele vai te encaminhar para algumas situações. Por exemplo, se você pedir a Deus paciência, Ele vai te dar paciência no estalar de dedos ou vai te dar oportunidades para desenvolver a paciência. Se você pedir a Deus sabedoria, Ele não vai estalar o dedo e te dar sabedoria. Ele vai te mandar para os 4 lugares bíblicos que a sabedoria mora. A Bíblia diz que a sabedoria habita com silêncio. Provérbios 8:12 diz que a sabedoria habita com a prudência. Outro versículo de Provérbios diz que a sabedoria habita nos conselhos. E Jó diz que a sabedoria não habita na terra dos viventes, ou seja, está na eternidade. Então tem 4 lugares bíblicos que ela está. No silêncio, Deus vai te mandar para o silêncio. Para os conselhos, Ele vai te mandar para conselheiros. Para a prudência, Ele vai te mandar para a prudência. Porque a prudência é calcular o impacto de uma decisão. Toda pessoa que antes de decidir calcula o impacto do que vai decidir é prudente, ou seja, a sabedoria está ali. Agora, por que as pessoas decidem sem calcular o impacto da decisão? Porque 97% das suas decisões são emocionais. Estou com raiva, decide. Estou alegre, decide. Estou sentindo, decide. Ninguém para e calcula. Só que as emoções são passageiras e as decisões são permanentes. Naqueles 3 minutinhos de raiva você decidiu, a raiva vai passar 3 minutos depois, a decisão vai ficar. Nós precisamos mudar a forma de pensar. Eu vou recorrer a Romanos 12. Renovem, o apóstolo Paulo diz, renovem a mente. Transforme a mente. Para que vocês consigam entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não mudar a forma de pensar, você nunca vai entender a vontade de Deus.
A Bíblia diz entender. Por que entender? Porque tem gente que fala assim, ó, deu tudo errado na tua vida, e o cara, para se sentir melhor, fala, foi a vontade de Deus. Você entendeu? Não entendi nada, então não foi de Deus. Tá, essa decisão foi a vontade de Deus? Foi. Foi agradável para você? Não. Então não foi de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Capítulo 4, versículo 13 de Provérbios, uma página depois. Diz assim, apega-te à instrução e não alargues. Vou repetir, apega-te à instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua, guarda, porque ela é a tua vida. Você vai reparar, quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Quem tem uma promessa de Deus na sua vida? Você vai reparar que, biblicamente, toda vez que Deus solta uma promessa, antes da promessa, Ele deu uma instrução. É regra. Abraão, vou te multiplicar, vou te prosperar, de ti eu farei uma grande nação. Reis vão proceder de ti. Olha para as estrelas do céu, para a areia do mar, você consegue contar? Não. Assim vai ser a tua descendência. Essa é a promessa. A gente só lembra disso. Mas só que em Gênesis 12, primeiro, antes dele começar a liberar a promessa, ele dá a instrução. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Instrução. Antes da promessa vem uma instrução. Você só consegue entender uma instrução se você é sábio, e isso você vai encontrar em todo o livro de Provérbios e Eclesiastes. Somente os sábios entendem, retêm a instrução. Vários versículos dizem, não perca tempo tentando instruir o tolo, porque ele vai ficar com raiva de você. Instrução é para sábio. Instrução é vida, como nós acabamos de ler. Então, sem a sabedoria, você nunca vai reter a instrução. Sem instrução, você não tem acesso à promessa. Por que as pessoas estão há anos na igreja e não vivem promessas? Porque elas não conquistaram a sabedoria, não tiveram acesso à instrução, e sem a instrução, você não entende a promessa. Você não vive a promessa. Para você viver o que Deus te prometeu, você vai ter que ter a ferramenta básica de um cristão, que é a sabedoria e a inteligência. Sabedoria para você, a partir de hoje, não decidir mais nada errado. Imagina a partir de hoje você nunca mais decidir precipitadamente ou equivocadamente. Imagine isso. Como isso vai mudar? Você decidir corretamente onde bota dinheiro, com quem fala, com quem não fala, que contrato assina, que contrato não assina, que tipo de coisa, que tipo de conversa você entra, que tipo de conversa você sai. Imagina você ter sabedoria para ver um caminho e falar, esse caminho no final parece bom agora, mas no final vai ser perdição. A sabedoria funciona como um GPS. Eu vim da Barra da Tijuca para cá, agora no GPS. Quando eu cheguei aqui na frente, o Zé falou assim para mim, e aí, pegou muito trânsito, né? Eu falei, não. Não, porque teve um acidente aqui no Brasil, parou tudo. Eu falei, mas eu vim pela Transolímpica. Porque o GPS, ele sabe onde tem trânsito e te manda por um outro caminho. Os teus olhos humanos não conseguem ver 1 quilômetro à frente. A sabedoria já viu e te manda para outro lugar. Eu moro em São Paulo, então saindo de casa, de Alphaville, para ir para Guarulhos, eu tenho que pegar a Marginal Tietê. E aí, eu estava no GPS. E o GPS, quando eu peguei a Marginal Tietê, falou, pegue a pista da direita. Foi, o GPS não sabe de nada. Pegar a pista do meio aqui, que pode ir até 90, a pista do canto é 70. Eu vou por aqui pelo meio, que corre mais. Vou chegar mais rápido. Peguei a pista do meio e comecei. Na primeira curva da Marginal, um engarrafamento gigantesco. E a pista direita. Só faltou o GPS falar, não te falei? Por que isso? Porque o GPS já viu o futuro. Ele está conectado a satélite, está vendo lá na frente, você só está vendo até aqui. Se você não tem sabedoria, você está tomando uma decisão hoje, fiquei pelo meio que é mais rápido, sem saber que vai ficar 1 hora no engarrafamento, que vai pegar uma estrada que está esburacada, que vai demorar, que vai ficar parado. Se a gente não
tomar posse das ferramentas que Deus gratuitamente colocou à disposição do povo de Deus, a gente vai continuar sem resultados, sem frutos nas mãos para mostrar. Eu comecei a perceber que as pessoas nem sequer sabem comunicar, não sabem falar, não sabem se expressar, por isso muitos casamentos acabam, por isso que muita gente é mandada embora do seu trabalho. Capítulo 4 a gente fala sobre o poder da comunicação. Você tem que aprender biblicamente como se comunicar. Capítulo 5 a gente fala sobre o marketing de Jesus. Fala, Jesus fazia marketing? Claro. Como é que você acha que Jesus se tornou um homem mais famoso da história numa época que não tinha YouTube, Google, Facebook, não tinha nada? Outdoor, jornal. Você sabe que a neurociência, ela explica hoje que o não proibitivo é um indutor neurótico do sim. Ou seja, se você falar assim, não encosta naquela tomada para o teu filho, ele vai lá e encosta. Porque quando você fala não, proibindo, o cérebro humano começa a querer fazer o negócio. Você está de costas e fala, não olha para mim. Você fala, da hora, você olha para trás. Até porque o ser humano é fofoqueiro demais, né? Botar uma cortina preta e falar assim, não olha aqui. Aí você vai ficar assim, Graças a Deus aqui no Bangu não, mas pelo resto do mundo, né? Ou seja, Jesus, em mais de 20 versículos do Novo Testamento, acabava de curar o cidadão e falava assim, só uma coisa eu vou te pedir, não fala para ninguém que fui eu que te curei. O próximo versículo dizia, e a sua fama correu até a Síria. Imagina se ele falasse para uma mulher, e até a Austrália a fama dele. Porque sempre tem aquela irmãzinha que quer contar o problema dos outros, é só para orar. Irmã, vamos fazer o ciclo de oração, só para orar. Estou com um negócio da irmã aqui. Não aqui, né? As irmãs têm vários problemas com julgamento, né? Entra a irmã bonita na igreja, aí a irmã olha e fala, pombagira. Não pode ser bonito, se for bonito é pombagira. E o livro continua dando a cada capítulo uma instrução, repete comigo, instrução, para que você chegue rápido, seguro ao destino profético que Deus separou para você. Cada um aqui nasceu com um destino profético, cada um aqui tem um propósito para cumprir nesse mundo. Eu quero profetizar que você não vai morrer sem cumprir esse propósito, sua vida não vai terminar pela metade antes que você realize a vontade de Deus na tua casa, na tua família, nessa geração. Vai se cumprir. Você vai se preparar para cumprir. Agora, todo homem na Bíblia, toda mulher na Bíblia que foi usado por Deus foi preparado para isso. Só que na época de Davi, não tinha livro para ensinar. Tinha que matar Golias, tinha que ficar lutando com um urso, com um leão, para ganhar experiência. Hoje você tem o seu dia a dia, que não é fácil, que é matar leão e urso todo dia, né? Mas hoje também nós temos outras ferramentas. Hoje você pode assistir uma palestra, né? Nas nossas redes sociais a gente tem muita palestra, muito curso lá disponível. Você pode ler livros, você pode crescer de outras formas também. Você não precisa só apanhar na vida para crescer. Você pode estudar também, você pode desenvolver também. Você pode ser treinado também, preparado para o futuro. Quem aqui acha que vai ter um futuro de paz e de prosperidade? Acha que vai ter um futuro tremendo? Agora deixa eu te falar uma coisa. Melhor do que ter um futuro é estar preparado para ele. Eu fui esquiar com a família, um tempo atrás, e a gente foi subir na montanha de neve, o ônibus vai até um certo lugar, depois você tem que ir subindo, né? E aí o ônibus vai passando por umas estradinhas curtas, você fica com medo, se cai, se não cai, o pneu vai quase fora da pista, você fica desesperado. Depois dessa 1 hora subindo, você tem que botar a mochila, botar as coisas, começar a subir a montanha de neve, toda essa dificuldade, um frio do capeta, você vai subindo. Quando você chega lá no topo, todo arrebentado, com os lábios todo estourado, você não sabe nem onde é que está mais. Aí você chega lá no topo, tudo branco de neve, um frio do cão, uma ventania, aí você fala, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Não dá para tirar foto, porque é tudo branco. Aí eu tentei tirar uma selfie, saiu um pontinho preto no meio do branco assim.
insuportáveis. Sabe o que eu percebi? Que estar no topo é mais difícil do que o caminho até lá. É isso mesmo. Quer dizer que essa dificuldade que você está passando hoje não se compara quando você chegar no destino que Deus tem para você. Você vai ter que estar preparado para ficar lá. Você vai ter que ter disposição para ficar lá. Se você tem 2 inimigos hoje, quando Deus te levantar, você vai ter 2.000. Vai ser pior do que esse. Quando Davi cuidava de ovelha, o inimigo era um urso. Quando ele começou a ser promovido, foi um Golias. Quando ele entrou para o palácio, já foi o rei. Quando acabou o rei, agora era um exército todo. Aí você tem que decidir. Cada fase vai trazer um inimigo diferente. E só com sabedoria e com inteligência, você vai vivendo uma vida que é cheia de aflições, sem sofrer. Porque a aflição vem, mas você está blindado pela sabedoria divina. Ela não consegue entrar na tua casa, ela não consegue tirar o teu sono, ela não consegue te afetar, ela não consegue trazer preocupação, porque você sabe que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa certeza só vem quando você, no mínimo, tem inteligência espiritual para revelar a fé que você tem. Sabe o que é fé? Fé é o que você revela, é aquilo que você mostra nos dias difíceis. Você não tem fé quando está aqui dentro, todo mundo levantando a mão, todo mundo crendo. Você mostra no dia que recebe a notícia ruim, no dia que o dinheiro faltou, no dia que o diagnóstico chegou. É no dia que não tem jeito, é que você revela o que realmente você acredita. É no dia que chega uma proposta, uma tentação, que teus amigos, tuas amigas te chamam para o negócio. É ali que você mostra a fé que tem, ou seja, aquilo que você realmente acredita. Então chegou um tempo da gente viver uma vida de resultados. Chegou um tempo de tua família realmente ser restaurada. Quem está precisando de restauração na família? Quem está precisando de restauração financeira? Restauração emocional. Você não consegue perdoar alguém, tem coisa ainda no passado, você está nervoso à toa, você não consegue dormir pensando... Quem? Restauração sentimental. O coração está quebrado. Emoção é diferente de sentimento. Sentimental é ligado a uma pessoa, né? Você está ligado a uma pessoa, a um problema conjugal, a alguém que você ama, as coisas não estão dando certo. Alguém? Ótimo. Ou seja, como a gente vai resolver isso? Porque não dá para continuar falando que é filho de Deus e ter esses problemas. Porque a gente precisa ter uma diferença de quem está lá fora. Lá fora as pessoas não fazem o que a gente faz e vice-versa, e estão com os mesmos problemas que a gente tem. O que está acontecendo? Mas Deus já está na tua vida porque as coisas não estão acontecendo. Porque os resultados não chegam. É porque vai além da vontade de Deus. Pastor, é da vontade de Deus que eu seja feliz no casamento? Não, minha filha. Deus mandou Jesus na cruz para brincar com a gente. Não foi para a gente ser feliz, não. Foi para a gente ser triste. Pastor, você acha que Jesus quer que eu seja curado? Não, ele morreu na cruz para levar nossas dores, era tudo brincadeira. É claro que Deus quer que você seja feliz, é claro que Deus quer que você prospere, é claro que Deus quer que a sua família seja restaurada, porque para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. É claro que é da vontade dele que você saia dessa situação, mas tem coisa que não está de acordo com a vontade dele, sim com uma decisão que você tem que tomar. E para tomar decisões, você precisa de sabedoria. Para escolher, você precisa de inteligência. Para sair do problema que você está hoje, você precisa de inteligência. Para não entrar no próximo, você precisa de sabedoria. Você conhece alguém na Bíblia que ficou famoso, que foi relevante, porque resolveu o seu próprio problema? Não. Agora, toda pessoa que resolveu um problema difícil para alguém, recebeu o governo. Daniel resolveu o problema de Nabucodonosor, recebeu o governo da Babilônia. José resolveu o problema de Faraó, recebeu o governo do Egito. Ou seja, você vai ter as ferramentas da sabedoria e da inteligência não só para sair desse problema, porque isso só vai fazer bem para você. Você vai resolver esse problema e é de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, porque o governo que Deus quer colocar na tua mão vem pelos problemas que você resolve dos outros e não os teus. Só que você, se não resolver os teus, você também não tem força para resolver o dos outros. Você não pode resolver o problema financeiro de alguém se você está endividado. Você não pode resolver o casamento de alguém se o teu casamento não está em ordem.
Então Deus vai, através da sabedoria e da inteligência que Ele vai te conceder, você vai botar a tua vida em ordem e automaticamente começar a ajudar os outros. Porque nos problemas que você vai resolvendo para as pessoas, o governo vai chegando na tua mão, Deus vai te levantando, o teu nome vai sendo soprado sobre a terra, e quando você menos esperar, você vai estar vivendo a tal promessa que você tanto ora, pede, que você clama, Deus vai entregar na tua mão o que Ele prometeu. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que Ele vai entregar na sua mão quando Ele ver que você está preparado para administrar. A fé, e através da fé, você pode conquistar muitas coisas. Através da fé você pode conquistar uma empresa. Quem aqui sonha em ser empresário? Sonha em ser um grande empresário. Através da fé, vocês podem conquistar uma grande empresa, mas Deus nunca vai administrá-la por você. A fé conquista, a inteligência administra. Deus pode, pela misericórdia, te dar um bom casamento, te dar uma boa esposa, um bom esposo. A Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor, ou seja, Ele pode te dar, mas Ele não vai tratá-la bem por você. Você vai ter que aprender a ser cavaleiro, ser homem de verdade. A maioria das mensagens que a gente recebe hoje pelas redes sociais são de mulheres pedindo ajuda para o casamento, porque os homens não são mais homens. Não é só porque estão gostando do outro lado, não. Também está um problema sério isso. Hoje, quando o cara fala que, pastor, eu quero casar, eu já faço um teste para saber se ele é homem ou não é. Fala assim, ó, tem um chiclete no seu sapato. Se ele olhar assim, pode casar. Se ele der aquela virada, irmão. Fala assim, amado, vamos pro gabinete ali rapidinho. Eu estou fazendo um teste, porque a gente só está descobrindo depois do casamento, está dando problema. Né, irmão? Tem que fazer os testes. Mas não é só homem porque está gostando do outro lado, não. É porque é homem que não quer ser provedor, não quer pagar as contas, quer casar e levar a vida de solteiro, quer ficar com os amiguinhos na praia. Você é o quê? Você casou, rapaz. Vai cuidar da tua mulher agora. Ah, mas ele não sabia que era assim, então não casa, fica jogando bola na rua. Para que casou? As pessoas não sabem ser homem, não sabem assumir suas responsabilidades. Fidelidade é para o casamento, honestidade é para o casamento, tratar bem, ter inteligência emocional para tratar sua esposa como uma rainha, como uma princesa, é questão de princípio. Então não está disposto para isso, continua na rua fazendo o que você está fazendo, não casa. É simples. Casou, assume teus filhos, cuida dos teus filhos, ama a tua mulher, seja fiel à tua família até o fim. Porque toda fidelidade bíblica tem que ser até o fim, diz a palavra. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Não tem outro caminho. Isso tudo, as pessoas não vivem por quê? Porque elas não foram treinadas para isso. A gente não pode culpar todo mundo. Não é todo mundo, mau caráter. Não, tem gente que simplesmente não teve treinamento, não teve pai para botar limite, não teve alguém para ensinar como fazer, não buscou a sabedoria e a inteligência. E é por isso que Deus está levantando uma geração de ministros que está pagando um preço, indo de cidade em cidade, de país em país. Eu me mudei, queridos, há pouco tempo, para uma casa, e só dormi 2 noites na minha casa. Eu acordei a segunda noite, no meio da madrugada para beber água e não sabia onde eu estava. Demorei a entender que eu já tinha mudado. Ano passado eu viajei 271, 272 dias. O ano tem 365. Só para que pessoas recebam informações relevantes e comecem a viver o verdadeiro evangelho, comecem a ter resultados em Cristo. Porque fazendo isso ou não fazendo isso, a minha vida continua a mesma. A vida financeira vai ser a mesma. Tenho um instituto funcionando, eu tenho coisas funcionando, eu estou aqui e minha vida está rolando. Eu faço isso porque existem ministros que estão pagando o preço para viver o verdadeiro evangelho, para fazer chegar nas famílias as informações, o conhecimento que transforma. E eu quero que você saia daqui completamente transformado. Eu quero que você leve para a tua casa hoje um poder que quando você começar a usar dentro da tua casa, os resultados vão chegar no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida emocional. E eu encerro dizendo o seguinte, a sabedoria, ela vem de Deus, a inteligência tem que ser desenvolvida. Ótimo, isso eu entendi, pastor. Agora, quando você começa a desenvolver a inteligência, são 3 níveis principais. Inteligência emocional, repete comigo, inteligência emocional. Inteligência financeira. Inteligência espiritual.
são os 3 níveis de inteligência que você vai ter que trabalhar e desenvolver. A inteligência espiritual é o que vai te conectar com a sabedoria. A inteligência financeira é o que vai resolver um dos maiores problemas do ser humano, que são os recursos. E a inteligência emocional vai colocar teu casamento em ordem, vai te mostrar como educar teus filhos, vai fazer que você não tenha um infarto aí no meio da rua porque está discutindo no trânsito, vai gerir melhor as suas palavras, vai controlar seus pensamentos. Você não vai sofrer por antecipação. Nem morreu, você já está vendo o preço do caixão. Meu Deus! Sofrendo por antecipação sempre. Porque não tem inteligência emocional. Isso tudo Deus colocou à sua disposição e você precisa começar a viver isso. Isso não está só em Provérbios, não. Jesus viveu isso. Isso não está só em Jesus, não. O apóstolo Paulo viveu isso. E hoje nós temos o direito de viver as promessas de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo coloque na tua mão todas as ferramentas que você precisa para cumprir o teu propósito nessa terra. Você não vai parar no meio, você não vai desistir. Você que estava pensando em parar, não vai parar. Você vai continuar, insiste, persiste, continua caminhando, porque se você continuar caminhando, Deus vai fazer a parte dele. Deus é especialista em fazer a parte dele. Você precisa fazer a tua. Eu quero te incentivar a orar, nós vamos orar agora, mas eu quero que você ore diferente. Eu não quero que você ore agora pedindo para que Deus resolva teu problema, ou te dê sabedoria e inteligência para você sair da onde está. Mas eu quero que você fale o seguinte para Deus com as tuas palavras. Mas que a essência da tua oração seja o seguinte: Senhor, me dá as ferramentas que eu preciso para não só resolver meus problemas, mas a partir de agora começar a ajudar a todos os que cruzam o meu caminho. Quem é meu próximo? Aquele que Deus coloca no teu caminho. Tem muita gente que cruza o teu caminho, está precisando de um conselho que você já tem. Está precisando de uma instrução que você já tem. Está precisando de um recurso que você já tem. Você vai começar a resolver o problema dos outros. E Deus vai começar sempre a aumentar o teu nível de autoridade. Sempre vai aumentar o teu nível de revelação. Sempre vai aumentar a dimensão que você caminha. Comece a se preparar para ser um José, para ser um Daniel, para ser um resolvedor de problemas, porque Deus vai te tirar dessa situação não só para honrar você, mas para salvar a todos que estão à sua volta.